Olá, 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 turma do terceiro ano, aluno, aluna, muito bem-vindos para mais uma videoaula de língua portuguesa. Você já me conhece? Sim, eu sou a Prof. Cris, a professora Cristiane do Sistema Positivo de Ensino. Prontos para mais uma aula? Sim, hoje aula de casaco, de jaqueta, aqui em Curitiba, 4 graus. Ai, que frio, professora! Nós estamos, alunos, na semana 11, 11ª semana de estudos em casa. Isso mesmo. Na semana 10, nós fizemos uma aula de revisão e corrigimos algumas atividades. Sim? Certo. Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos do capítulo 5. Tem felino no jogo? Tem sim! Página 28. Pode espiar aí? Você lembra quando a professora comentou na aula da semana 9 que nós iríamos conhecer algumas brincadeiras de origem indígena? Lembra? E uma das brincadeiras que eu comentei foi jogo da onça. Hoje vamos jogar, se prepare. Mas também vamos conhecer outros brinquedos e brincadeiras, certo? Por exemplo, o biboquê. Hoje se prepara, porque você vai escrever as suas brincadeiras que você mais gosta. Também vamos aprender outras coisinhas. Sabe o quê? Substantivos coletivos. Vamos escrever palavras com um S com 2 S's. E muitas outras coisas. Vai ser ótimo. Prepara o livro da página 35 até a página 43. E também o livro de atividades. Páginas 17, 18 e 20. Eu planejei, lá para o final da nossa aula, corrigirmos algumas atividades que nós não conseguimos corrigir na semana 10. Lembra? Combinado é combinado, não é mesmo? Então, corre. Pega seu livro didático, livro de atividades, agenda, para você anotar as atividades que a professora vai pedir que você faça aí na sua casa, certo? E vem, vem. Vamos começar a nossa aula? Vamos? Vamos começar a nossa aula pensando em brincadeiras e brinquedos? Tive uma ideia aqui. Depois que você terminar de estudar, que tal organizar os seus brinquedos e os seus jogos do seu quarto? Que ótima ideia, não é mesmo? Agora, vamos pensar aqui nos nossos estudos. Pega seu caderno, uma folha de papel e começa a desenhar e escrever as brincadeiras e os brinquedos que você mais gosta. Se for um jogo, escreve aí como jogar. Isso é importante. Vamos fazer aí um levantamento das brincadeiras que você gosta. Depois, você pode convidar um adulto da sua casa e propor uma entrevista com esse adulto. Que tal ser um repórter por um dia? Pensa nas perguntas aí que eu penso aqui. Bom, você vai perguntar primeiro o nome, a idade e pede para essa pessoa pensar nas brincadeiras e nos jogos que ela brincava quando era criança, na sua idade. Depois você pode anotar os nomes das brincadeiras ou dos brinquedos, dos jogos. Pode perguntar para esse adulto se ele brincava na escola, como eram as brincadeiras. E também pedir para ele escrever as regras, as instruções de sua brincadeira preferida. Aí juntos depois vocês podem brincar. Ótimo, começar a aula assim é maravilhoso. Pode dar aquela paradinha e fazer tudo isso, ok? Depois retoma
a aula. Vamos lá. Então, vamos pensar em algumas brincadeiras. Pensa aí que eu penso aqui. Eu falo uma, você fala outra. Amarelinha. Você fala outra, tá? Amarelinha, esconde-esconde, jogo pirata, jogo de futebol, Cinco Marias, o mestre mandou. Ih, tem um monte de brincadeira, não tem? E Brincar é muito interessante, tem uma diversidade de formas e tipos de brincadeira. E também depende da cultura, e por isso nós estamos o quê? Descobrindo brincadeiras indígenas, não é mesmo? Nós vamos ver agora a continuação lá do nosso capítulo 5. Vamos descobrir jogos que têm regras, vamos construir um brinquedo. As brincadeiras propiciam aprendizagem. Concorda com a professora? Por quê? Quando você vai brincar, ou na oralidade, ou numa orientação por escrito, no texto escrito, você tem que entender o texto, as regras para brincar, né? Então, o texto vai nos ajudar a entender a brincadeira ou o jogo. Como o jogo da onça. Você vai montar um biboquê na sua casa. Para isso, você vai precisar entender o texto, as regras e as instruções, o passo a passo. Texto instrucional, o nome desse texto, porque ele dá instruções. Então, eu posso brincar e eu posso estudar ao mesmo tempo. Estudar com texto é ótimo. Mas, então vamos começar pela cama de gato. Lembra quando a professora sugeriu que você brincasse com a cama de gato aí no início da aula, na semana 9? Aliás, para os indígenas tem outro nome, né? Você já sabe. Procura aí. Eu fui lá na aula explicando oralmente e você foi tentando fazer aí. Hoje vamos facilitar. Além do barbante, claro que você vai ter que ter em mãos, nós vamos ler as instruções do texto da página 35. Pode abrir. Eu vou ler, você vai prestar atenção na leitura e olhar nas imagens do seu texto. Então, as imagens vão nos ajudar bastante também. Vão esclarecer como é que nós devemos jogar a cama de gato. Então, temos que fazer um combinado. Se você não entender, nós podemos inserir informações nessa brincadeira, no passo a passo, para ficar mais claro, ok? Tudo bem. Corre buscar um ajudante aí, um adulto, alguém na sua casa, porque não dá para brincar sozinho com a cama de gato. Preciso de mais uma pessoa, porque eu vou fazer a cama de gato na minha mão e alguém vai tirar e vai fazer outra forma, não é? Então, começando, leiam as instruções da página 35, porque a página 36 você vai responder aí. Então, já está combinado, ok? Então, vamos lá. Eu vou virar a página aqui e você aí. Na página 35, temos um texto com instruções da brincadeira cama de gato. Observou? Esse texto apresenta etapas, o passo a passo que deve ser seguido, com a descrição ao lado da imagem que orienta a forma de brincar. Perceba que essas imagens ao lado desse texto escrito, elas te ajudam a interpretar e entender as etapas. Você observou que existe uma sequência numérica ali? Primeiro, segundo, terceiro, né? Então, fique ligado. Mas, antes de iniciar a leitura, eu queria lembrar algumas questões importantes em relação a esse texto. Por quê? A orientação do enunciado diz para ler as instruções da brincadeira, mas antes fala do Pedro Aventura. Você lembra dele? Sim, o personagem do livro O Jogo da Onça, escrito por Maurício de Lima e Antônio Barreto. Aquele e-mail que você leu na semana 9, na página 30. Isso, o jovem
que era jornalista, que aceitou a tarefa de organizar uma expedição para descobrir se os indígenas brasileiros conheciam um brinquedo, uma brincadeira, chamado Jogo da Onça, que nós vamos jogar hoje. Então, mas, na verdade, o autor desse livro, o Maurício de Lima, ele é um pesquisador. E ele realmente foi, junto com outros pesquisadores, visitar, com autorização da FUNAI, várias aldeias diferentes em nosso país. Olha que legal! E nessa expedição que ele fez, ele queria saber sobre a origem dos jogos, os brinquedos e as brincadeiras das crianças indígenas. Então, quando ele visitou uma dessas tribos, dos Camaiurás, lá nessa tribo, como já está escrito no nosso livro, ele observou as crianças brincando com o jogo cama de gato. Bom, então, quando ele observou e conheceu esse jogo lá, ele percebeu que os indígenas, eles criavam diferentes figuras. Eles tinham muita habilidade nas mãos, né, para jogar. Então, eles usavam um fio do tecido de buriti. E as figuras que eles iam formando, conforme um passando para a mão do outro, estavam ligadas à cultura deles, indígena. Que eles criavam morcegos, gaivotas, peixinhos, o tucunaré, cobra, enfim. Antes da professora ler, eu queria contar essas curiosidades e são informações importantes também para você entender o contexto do capítulo que nós estamos estudando, 5, certo? Com a ajuda de um familiar, pega um pedaço de barbante, de fio e vamos lá, tentar brincar. Eu vou lendo e você vai tentar entender essas instruções. Combinado? Vamos lá. Mojarutape ou cama de gato. 1. Amarre as duas pontas de um pedaço de barbante e enganche-o entre os polegares, deixando um pedaço do barbante na palma de cada mão. 2. Passe o dedo médio da mão direita sobre o fio da palma esquerda. 3. Agora, passe o dedo médio da mão esquerda sobre o fio da palma esquerda. É importante que seja o fio da última laçada feita. Está pronta a cama de gato básica. 4. Depois de terminada, outro jogador deve colocar os polegares e os indicadores por baixo da cama de gato e tirá-la do colega sem desfazer a forma. Você conseguiu entender e fazer com o seu familiar? Depois, você vai resolver como tarefa em casa a página 36. São questões sobre o texto e sobre tudo o que nós conversamos, certo? Você vai conversar com seu familiar na atividade 2 e contar para ele se já conhecia a brincadeira, se as instruções você achou que foi claro, se você conseguiu entender com a ajuda da imagem, com a ajuda da professora quando ela fez no outro vídeo. Conte para esse familiar. O 3. Você vai responder se apenas com a leitura das regras foi possível entender a brincadeira ou você precisou das imagens para facilitar. A 4. O que você precisa de material para brincar? A 5. Você vai responder se é possível brincar sozinho de cama de gato. Olha só quem que a professora pediu para você chamar, né, nesse momento. A 6. Qual é o objetivo deste texto? Lembra que a professora explicou várias vezes. Esse texto é um texto instrucional. Ele instrui, ele dá a descrição de como fazer as etapas, o passo a passo, né? Então, ele vai explicar as regras de uma brincadeira. Aqui é bem importante, a 6, tá? Depois você vai tentar identificar para quem que foi escrito o público. Quem é o leitor? O público é o leitor. E o 8, você vai pensar se essas regras estão claras, se você acrescentaria ou mudaria alguma. Concluímos? Então,
Vira a página e agora abre na página 37. Vamos brincar? Jogo da onça, chegou a hora. Muito bem. A expedição do Pedro Aventura seguiu viagem e foi parar na aldeia dos Bororós. Lá, ele descobriu o jogo Adugo, que é o jogo da onça. Ele é um jogo de estratégia. O que é estratégia? É um planejamento, é um plano que você vai fazer para alcançar o seu objetivo. Para ganhar o jogo, você tem objetivos a serem alcançados. Vamos já descobrir no nosso texto instrucional que vem abaixo. Então, vem o texto direcionando o passo a passo do que você tem que fazer para jogar, certo? A professora vai ler as instruções para você conhecer essa brincadeira. Muito bem. Então, primeiro vai lá no material de apoio e encontra o tabuleiro e as peças. Destaca para que você possa organizar o seu jogo. Destacar. Você sabia que esse jogo ele é muito parecido com o jogo de damas? Você já viu um jogo de damas ou já viu alguém jogando? Quando você jogar, então, você vai lembrar. O que você vai precisar? Organizar seu tabuleiro. Mas antes vai precisar convidar alguém para jogar com você. Então, chama aquele familiar para vocês jogarem juntos. Organizou? Excelente! Agora, eu vou ler as instruções para você jogar. Destacou do material de apoio. Está com o tabuleiro e com as peças. Então, vamos lá, o passo a passo. Aqui você vai ter a descrição do que fazer, as etapas que você vai seguir para jogar, para brincar, certo? Então, primeiro, você prepara o jogo. Vai colocar as peças conforme o desenho que está aí, no seu livro e aqui no vídeo. Você vai usar os dois tipos de peça. Um que vai representar o participante que ficará com os cachorros e outro que ficará com a onça. Escolha aí. 2. Número de jogadores. São 2. Um jogador fica com a onça e o outro com os cachorros. 3. Vamos ver quais são os objetivos. Como é que você ganha esse jogo? Vamos lá. O jogador com a onça deve capturar 5 cachorros. Então, quem está com a onça deve pegar 5 cachorros na hora do jogo, no movimento das peças, para ganhar, certo? O jogador com os cachorros deve encurralar a onça. O que quer dizer isso? Não pode deixar a onça pegar os cachorros, certo? Ela não pode pegar, que é o objetivo dela. Então, como que eu vou fazer isso, professora? Vamos ler lá como é que eu movimento as peças. Então, você vai deixar ela sem possibilidade de se mover no tabuleiro. Ok? Então, vou explicar isso. Como é que vai acontecer? Então, vamos para a frente. Então, agora, nós vamos para a etapa 4. A etapa da movimentação, onde você vai começar a jogar e a entender a regra. Você já organizou com o seu participante, com a pessoa que você escolheu, as peças do jogo no tabuleiro, correto? Você já decidiu quem vai ser o cachorro e quem vai ser a onça. E agora nós vamos começar a jogar. Então, prepara aí, você vai fazendo junto com a professora e aí você vai entendendo melhor, certo? Então, lá na página vai ter lá a etapa 4, a movimentação.
Primeira coisa, o jogador com a onça inicia a partida e ele tem que mover a peça para qualquer casa que seja adjacente. O que é adjacente? É perto, é próximo, é ao lado, certo? Ela não pode pular uma casa. Então, ela tem que estar vazia. Então, quem começa é a onça. Então, sou a onça, eu venho para cá, certo? Muito bem. Depois, em seguida, o jogador com os cachorros deve também mover a sua peça. Também para uma casa adjacente. Então, uma casa próxima e vazia. Então, nós vamos fazer assim. Ok? Bom, outra questão importante é você observar que suas peças, elas podem se mover para qualquer direção, certo? Então, eu posso pegar a minha onça e posso vir para cá. Olha, eu posso pegar o meu cachorro, eu posso vir para cá. Qualquer direção, sem pular, sempre adjacente, do lado, próximo, certo? Mas tem que ter um cuidado, vamos ver qual é. A onça deve tomar cuidado para não entrar em sua toca, é a parte triangular, essa parte aqui, ó. Então, se a onça ficar aqui, ela vai ficar encurralada. Agora, a gente entendeu o que é encurralada. Ela não pode entrar nesse triângulo, certo? Então, vamos voltar lá. Não pode. Então, eu coloquei primeiro aqui e depois o outro jogador aqui. Caso isso aconteça, os cachorros vencem o jogo. Então, a ideia é que o cachorro vai empurrando para ela chegar nesse triângulo aqui embaixo. A onça captura um cachorro quando salta sobre ele para uma casa vazia. Então, olha só, eu não posso vir daqui com a minha onça vir para cá. Mas eu posso fazer isso aqui, ó. Eu posso pular por cima do cachorro. E aí eu tiro uma peça. Entendeu? A captura pode acontecer em qualquer sentido. O jogador pode fazer mais de uma captura. Então agora é só combinar, alternar as jogadas até que um dos dois vença, certo? Se o cachorro quiser vencer, vai ter que jogar a onça dentro do triângulo, encurralar a onça. E se a onça quiser vencer, vai ter que tirar 5 peças do tabuleiro do cachorro, certo? Ok? Então, se divirta, pensa numa estratégia, né? Pensa nas suas jogadas, como você vai fazer e vamos para frente. E agora você vai abrir o livro na página 39. Muito bem, palavras de cá para lá. Você acabou de ver o jogo da onça e lá tinha cachorro? Cachorros, no plural, vários, não é mesmo? E tinha uma onça. Olha que interessante. Aqui nessa página a gente tem o cachorro e tem um conjunto de cachorros ali, você viu? Observe essas duas imagens aí da sua página. Quando a gente dá nome a esses animais, a gente utiliza o substantivo, certo? O que é o substantivo? É aquela palavrinha que nomeia, que dá nome aos seres, a objetos, a cidades, né? Existem vários tipos de substantivos. Então, aqui a gente tem um substantivo que é o cachorro, tá nomeando. O nome dele aí essa espécie é cachorro. Mas quando eu tenho um conjunto dessa mesma espécie, um conjunto de cachorros, eu posso chamar de matilha. E na nossa língua portuguesa, nós chamamos isso de substantivo coletivo.
Tá vendo? Então, são essas palavrinhas que vão dar nome a uma coleção, a uma reunião de vários seres aí, no caso da mesma espécie, que são os nossos cachorrinhos. Viu que legal? Já descobriu mais alguma coisa. Então, pensa assim, eu vou dar nome a um conjunto de cachorros, eu vou chamar de matilha. Mas, professora, e se eu quiser chamar no plural? Matilhas, existe? Aí são vários conjuntos, eu tenho várias matilhas, certo? O plural de cachorro é cachorros. Agora, o conjunto aí, que eles estão juntos, desses cachorros, esses seres, nós vamos chamar de matilha. Vamos aprendendo. Guarda aí essa aí, já aprendeu uma hoje, né? Então, você vai responder ali. As palavras que estão nas legendas estão no singular ou no plural? Cachorro é singular, não é? Uma palavra que está no singular. Matilha também. Ah, professora, mas tem muitos cachorros ali dentro. Sim, todos reunidos e todos são cachorros. Então, a palavra matilha está no singular. Vamos fazer outros exercícios. A letra B pede para você copiar a palavra que indica o conjunto de seres. Falamos já, matilha. Mas tem outra coisa muito legal nessa página. Você viu o RA? Isso, acessa o RA. E quando você acessar o RA, você vai encontrar um jogo, o jogo dos coletivos, desses nomes, desses substantivos que estão no conjunto, na reunião, na coleção, certo? A professora colocou um exemplo aqui, depois você vai olhar. Então, quando você abrir o RA olhando para a página, ele vai aparecer um monte de livro assim na sua frente. Aí ele vai pedir para você responder o coletivo de livros, um conjunto de livros reunidos é uma biblioteca. E tem outros muito mais, você vai descobrir. Bom, continuando então. Atividade 2 da página. Procure no dicionário o significado de cada substantivo coletivo. Então, você vai pegar seu dicionário e vai olhar lá a palavra cacho. O que será que é um cacho? Em casa, a mãe compra um cacho de bananas, a mãe compra um cacho de uva, o avó, a tia, né? Cachos, já ouviu essa palavra? Então, cacho é um coletivo. Coletivo do quê? De várias bananas ou várias uvas, né? Então, um conjunto de uvas é um cacho, certo? Aí vamos descobrir. Biblioteca você já sabe agora, acabou de olhar aí no RA. Agora tem que descobrir cardume, tem que descobrir buquê, tem que descobrir enxame, você já sabe? Ah, então coloca aí. Você está muito esperto ou esperta. Lá no nosso livro de atividades, na página 20, também tem uma atividade sobre substantivos coletivos. Você vai preencher a cruzadinha, vai descobrir. E aí a professora também vai deixar para você uma tabela cheia de coletivos. Não é para ficar decorando, não. É só para você conhecer alguns coletivos, certo? Quem sabe esses das atividades, procura no dicionário. Você pode olhar a tabela, fica com mais uma consulta. Não é bacana? Olha só, você aprendeu mais um tipo de substantivo, o substantivo coletivo. Muito bem, vamos continuar a aula. Então, agora, página 40, lápis na mão, palavras com S e SS. Para aprender a escrever essas palavras, com o uso da letra SSS, dois S, nós vamos responder algumas atividades aqui juntos.
pensar nas palavras e junto realizaremos algumas descobertas. Tem algumas dicas aqui, nós vamos ficar de olhos bem abertos e ouvidos bem atentos, ok? Muito bem. O professor está brincando? Ah, mais ou menos, sabe por quê? Porque, na verdade, a gente precisa prestar atenção, porque, em regra geral, uma letra representa um som. Mas não é sempre que é assim. Você já descobriu isso quando aprendeu a ler e escrever, não foi? Muitas vezes, há letras que representam mais de um som, que vai acontecer aqui. É o caso aqui do S. E também há letras, há sons, na verdade, que podem representar mais de uma letra. Então, aprender a escrever é algo desafiador, não tem outro jeito. Eu preciso ler bastante, prestar bastante atenção na escrita, consultar muitas vezes um dicionário, um texto e também perceber as dicas. E isso é gradativamente, para perceber as diferentes possibilidades do uso, no caso aqui das letras com S e 2 S's, ok? Então, lápis na mão, vamos começar. 1. Lê esta curiosidade. Você está aprendendo algumas brincadeiras de origem indígena e uma delas foi o jogo da onça, certo? Então, aqui tem mais uma curiosidade sobre a onça. Vamos ver? Apesar de ser um felino, a onça não mia, mas seu grito é atordoante. Chamado de esturro, é como um ronco assustador, que pode ser ouvido de bem longe. Também, ao contrário dos gatos, onça gosta de água e é excelente nadador. Outra curiosidade é que a onça urina com muita frequência para demarcar seu território. Dizem que os gatinhos também. Esse trechinho foi tirado do Almanaque Bichos do Brasil, da Rosane Pamplona. Então, aqui você precisa copiar as palavras que estão destacadas. Quais são? Escritas com S. Ser, assustador e curiosidade. Leia novamente essas palavras. Ser, assustador, curiosidade. E perceba o som que elas têm, se são todos iguais. A letra B é para você responder se todas essas palavras têm o mesmo som. Curiosidade não tem, não é mesmo? Então, não. A letra S representa o som de S em algumas palavras e também o som do Z aqui. Tá vendo? Como precisamos perceber e prestar atenção? Vamos ver se a gente acha mais dica? Então, vamos para a página, ainda continuando a atividade 2 na página 40. Procura no diagrama 4 palavras com SS. Quais são as 4 palavras? Procura aí. Assado, pessoa, assustador e vassoura ou vassouras. Certo? Aí na página 41 tem algumas reflexões importantes que tem dicas, ó. Copiar as palavras que você encontrou. Então, copia. E depois você vai pensar nessas palavras que você copiou e vai ver se essas palavras, elas têm o som alguma de Z. O SS representa o som de Z. Assado, pessoa, assustador, vassoura, não tem o som de Z. Então, não precisa marcar ali. Então, vamos marcar as corretas. Nenhuma palavra começa com SS, nenhuma palavra. Não se escreve a palavra iniciando a escrita com SS. Então, não tem. Então, tá correto. Estou afirmando, nenhuma palavra começa com SS. Então, pode marcar ali. E o SS aparece entre vogais? Sim. Olha lá, a utilização, uma dica aí. Ela aparece sempre entre vogais. Dá uma olhadinha
né? Faz uma correção. Se precisar, aquela paradinha básica no vídeo, depois continua. Vamos para a próxima, certo? A próxima atividade é a 3. Vai pedir para você organizar as palavras no quadro correspondente. Então, palavras escritas com SS, que são entre as vogais, não tem palavra no começo. Tem algumas palavras aí que são escritas com S e elas têm o som do Z. E outras que são do início da escrita ali, começam com a letra S. Organize essas palavras. Depois que você organizar as palavras, a professora vai deixar aqui as palavras escritas para você corrigi-las, ok? Mas não copie. Faça e depois você faz a correção. Combinado? Na página 42, tem uma surpresa para você. Nesse capítulo, você conheceu algumas brincadeiras e jogos indígenas, certo? Conheceu também o texto que organiza as instruções dessas brincadeiras. E também percebeu a importância desse texto. Por quê? Porque você entende, atribui um significado, consegue jogar e brincar, né? E alcançar o objetivo daquela brincadeira. Ele organiza a sua brincadeira, te dá uma orientação de um passo a passo. Agora chegou a sua vez de fazer. Primeiro, a proposta é que você faça a produção de um brinquedo, que é o biboquê. Você conhece esse brinquedo? Ah, se não conhece, tem que conhecer. E quem conhece vai adorar. A professora deixou um passo a passo da explicação aqui. Você vai utilizar material reciclável para produzir e depois que você fizer esse brinquedo que você vai brincar, você vai registrar aqui na página 42 e 43 do nosso livro todo o trabalho que você fez. Então, a professora precisa dar um tempo para você fazer isso, certo? Então, primeiro você faz e depois a gente retoma mais para frente esse texto. Então, faremos a correção, né? E também tem uma outra coisa muito bacana, que é a página 17 e 18 do livro de atividades. Se você quiser, tem mais uma sugestão de um brinquedo, mas esse aqui você tem que juntar os rolinhos de papel higiênico. Se você não tiver todos os 5 rolinhos, você vai juntando e depois você monta. Dá para você responder as atividades da página 18, sem precisar montar o brinquedo, mas também é legal montar. Então, se você conseguir montar, joia, ok? Bom, nós combinamos que nós faríamos a correção de algumas atividades que nós realizamos durante as semanas. E não foi possível realizar essa correção na semana 10. Então, a professora vai deixar 2 atividades para você realizar a correção, ok? Combinado? Então, você vai fazer essa correção dessas atividades. Aluno do 3º ano, terminamos mais um encontro, mais uma aula. E agora é com você. Estude, realize as atividades, né? Reveja o vídeo e até a próxima aula. Não se esqueça, SP com você.